Oi, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de geografia hoje, nós vamos lá na página 68 e 69. Eu fiquei muito feliz com o vídeo que um dos alunos mandou para a professora Tamires sobre rotação e translação. Ficou muito bom. Gostei muito, muito mesmo, viu? E hoje nós vamos falar sobre aquecimento, né? Lembra que a Pro perguntou para vocês assim: gente, vocês sabem quais são as estações do ano? E a Pro pediu para vocês falarem o que é, né, as 4 estações? Pois é, né? A primavera, o verão, o outono, o inverno, tudo isso só acontece por causa de uns negocinho aqui que a Pro vai mostrar para vocês, que é isso aqui, ó. Zonas, tá? A zona tropical, temperada e polares. Então, o que acontece? O aquecimento da Terra, a Terra vai girando, não vai? Então, aí o Sol não gira, é a Terra que gira. Então, aquele Sol que vai batendo naquela região é que vai determinando o, uh, o clima, né? Que vai determinando o tempo ali das nossas estações, tá? A gente vai ver melhor isso com toda certeza. Então, a gente tem aqui o que são as zonas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no mapa. Olha só, vamos abrir o mapa aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais aqui. Isso. Então, eu tenho aqui, ó, só. Opa! Ajeitando ele aqui. A gente tem aqui as zonas de iluminação, certo? Muito bem. Dentro das zonas de iluminação, vocês estão vendo meu mouse aí? Não, né? Dentro da zona de iluminação, eu tenho quem? Vamos ver se esse fica maior. Eu tenho aqui, ó, a zona polar ártica, tá? Que é essa daqui. Peraí que a Pro vai tirar um negocinho daqui. Então, quem eu tenho aqui, ó? Aqui em cima do meu trenzinho, eu tenho a zona polar ártica. Oh, Jesus da glória! Tem hora que esses comandinhos não funcionam na mão da Pro. A Pro é uma benção, né? Então, eu tenho aqui. Oh, abençoado. Ó, a zona polar ártica que fica aqui em cima da Terra, tá? A zona polar antártica que fica aqui embaixo. Então, são as zonas polares, tá? São os dois polos, o de cima e o de baixo. Depois eu tenho a zona tropical, que é a que fica no meio. Então, no meio ela recebe aqui, vamos dizer que o Sol esteja aqui, ó. Vou pôr o Sol aqui, tá? Então, olha meus raios de sol, que bonitinho, a Pro desenha tão bem, né? O sonho da Pro era saber desenhar. Então, eu tenho meus raios de sol aqui que estão iluminando tudo, certo? Olha que bonitinho. Olha só como o sol pega diretamente essa região aqui que a gente chama de zona tropical. E olha o nosso Brasilzão aqui, galera, que legal, não é? Aqui a gente chama de zona temperada, tá? Então eu tenho a zona temperada do sul e a zona temperada do norte. Por que a zona temperada do sul? Porque fica no hemisfério sul, ó a bússola aqui. E aqui a zona temperada do norte, porque fica no norte. Então eu tenho as duas zonas temperadas, as duas zonas polares e a zona tropical aqui, que é a nossa zona tropical, né? Que tá o nosso Brasil. Por que ela é zona tropical? Olha só, porque o sol bate bem aqui. Então a gente tem calor, né? Mais calor, a gente tem mais chuva, a gente tem um clima mais gostoso, né? E diferente, porque olha só, quem tá aqui, ó, um pedacinho do nosso Brasil, que está na zona temperada do sul, que é muito frio, que chega até a ter princípios de neve. É o nosso sul do país, Rio Grande do Sul, né, o Paraná, ali, toda essa região. Em alguns lugares ali sim chega a nevar, tá? Então,
conforme o Sol vai aquecendo, a gente vai tendo as nossas estações do ano, tá bom? Então, vamos lá para cima, para a gente ver aqui a zona tropical, para a gente grifar o que é importante da gente grifar aqui, certo? Vamos ver se a Pro consegue, tá? Então, o que eu tenho aqui que eu quero que vocês grifem? A zona tropical, tá bom? O que acontece com ela? Ela corresponde à região do planeta situada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, né? Que é aquela do meio que a Pro mostrou para vocês aqui, ó. Tá vendo a nossa zona tropical, ó? Aqui nós temos a linha do Equador, que é aquela linha que nós estudamos lá no início, né? Que essa daqui é a linha do Equador. Aqui eu tenho o trópico de Câncer e aqui eu tenho o trópico de Capricórnio, tá? O trópico de Capricórnio passa bem no centro da cidade de São Paulo. Muito bem. Então, aqui vocês grifem isso, tá? O que acontece nessa região? Os raios solares atingem a Terra, ilumina com mais intensidade, tá? Isso é importante, a zona tropical é a mais iluminada e quente do planeta. A maior parte do território brasileiro situa-se na zona tropical, muito bem. Aqui eu tenho as zonas temperadas também, olha só que legal. Quais são as zonas temperadas mesmo, Pro? São em cima do trópico, né? A zona temperada do norte e a zona temperada do sul. Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? Grifando zonas temperadas. O que elas são? Elas correspondem às regiões do planeta localizada entre os trópicos e os círculos polares, não é? Porque tá aqui, ó, o círculo polar tá aqui, aí tem um trópico aqui, tem um outro trópico aqui e tem um outro círculo polar aqui. E ainda aqui no meião tem a linha do Equador. Então, ela é localizada entre o trópico, ela tá aqui no meio, antes do círculo polar, e embaixo dela tem o trópico de Câncer, muito bem. E aqui na outra zona temperada, nós temos então o que? Trópico de Capricórnio e aqui o círculo polar. Então, a zona temperada é aqui, ó. Tem uma aqui e outra aqui, ó. Bem aqui, ok? Então, ela tá localizada, né, entre isso aí. Nessas regiões, elas são menos iluminadas e aquecidas, tá? Então, as temperaturas não são geladas, mas são mais frias, tá? Então, os raios solares atingem a superfície de modo inclinado e por isso são menos iluminadas e aquecidas do que a tropical. Nas zonas temperadas, as temperaturas são mais amenas, ok? Então, as zonas polares, né, que são os polos em cima e embaixo. Aí é muito frio, porque olha só como demora para o sol chegar lá para o raio solar, ó. Xiu, 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 né? Então, o que eu tenho aqui? As zonas polares correspondem às regiões ártica e antártica do planeta. Ártica é no norte, certo? E Antártica é no sul, situada entre os círculos polares e os polos, tá? Então, o que acontece nessas regiões? Os raios solares atingem a superfície de forma muito inclinada, são menos iluminadas e aquecidas, tá? E elas apresentam as temperaturas mais baixas do planeta. Então, é importante grifar tudo isso, tá bom? Então, tudo isso depende do Sol, por isso que aqui, ó, recebe direto, ó. Recebe direto do Sol. Aqui recebe de forma mais perpendicular, né, ó, tá vendo? De lado assim, e aqui, ó, quase nem pega, ó, o raio de sol, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? As zonas de iluminação e o aquecimento e as estações do ano, lá na página 69. Então, vamos lá. Na zona tropical, as temperaturas são elevadas, né? Então, a gente vai grifar tudo isso aqui, ó. O que tem? Na zona tropical, as temperaturas são elevadas durante o ano todo. Nas zonas polares,
as temperaturas são muito baixas o ano inteiro, ok? Por isso, nessas áreas é mais difícil a gente ver as diferenças das estações, tá bom? Porém, nas zonas temperadas, deixa eu propagar aqui. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou pôr de setinha, tá? O que a gente tem aqui? Nas zonas temperadas, as estações do ano são bem marcadas. E aí a gente consegue perceber a mudança entre as estações. No verão, as temperaturas são altas. No inverno, como é que é a temperatura? Baixa. E no outono e na primavera? É mais tranquilo, né? É mais amena, né? Tem aquela coisa mais gostosa, tá bom? E a gente tem a diferença nas paisagens também. Olha só que legal a gente tem aqui. Que paisagem é essa, gente? É no Canadá, né? Então a gente tem a primavera aqui, que lembra a estação das flores, bem bonita. Depois a gente tem aqui o que? Primavera. Depois é o que? Verão, né? Olha só que legal o verão. As árvores estão verdinhas, né? Um pouquinho de flores ainda, primavera, depois o verão. Olha o outono, a mesma paisagem já com cara de outono, né? As folhas secas. E o inverno, sem folha nenhuma e cheio de neve. Aqui é no Canadá. Bem legal isso, né? Então, é a zona que a gente consegue observar isso, tá? Agora, a questão 4, a paisagem do lugar onde você vive muda bastante de uma estação do ano para outra. A gente muda muita coisa aqui, muda pouco, né? Mas não muda tanto. Essa pergunta aqui não precisa fazer, porque essa pergunta aqui a gente já trabalhou com vocês na questão do que eu fiz com vocês sobre primavera, verão, outono e inverno, tá bom? Então, quero que vocês grifem isso aí na nossa aula de hoje. E depois nós vamos para a página 70, 71, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre os climas aqui no Brasil, tá bom? Então, um super beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouco.